Nájila, da Interfeminista. Eu costumo dizer que eu sou múltipla e ao mesmo tempo una. De manhã eu sou professorinha de ensino fundamental, de tarde eu sou advogada e o tempo integral colorada. É o que move aí, o que faz essa costura da pessoa Nájila é esse coloradismo. Eu sou conselheira do Esporte Clube Internacional, me elegi pelo perdão do palavrão, mas o movimento mais a fuder que surgiu das arquibancadas nos últimos tempos, chamado Povo do Clube. Acabei me desligando do movimento por uma série de questões e enveredei por um outro caminho, também com a preocupação de espraiar as pautas que a gente batalha, né? Porque a esquerda tem um grande problema de falar para nós mesmos o tempo inteiro. Então, eu acredito que entrando num movimento mais tradicional dentro do clube, eu posso levar o debate também para onde o debate não chegaria. É tipo um mártir, assim, né? Um sacrifício e tal, mas eu tô levando o debate para outros grupos. Nessa toada, a gente fundou lá um coletivo interfeminista das questões que a gente via muito em função da mídia, porque o Rio Grande do Sul ainda é um estado, talvez um dos mais machistas e retrógrados, né, que a gente tem, tradicionais, em que o macho, o gaúcho, é cultuado e a prenda tem que ser aquela que está esperando e está à disposição do gaúcho, enquanto ele está nas batalhas, na guerra, no estádio, as mulheres estão em casa esperando com seus filhos. Surgiu de uma fala de um jornalista falando sobre o preço do ingresso numa das rádios pop of mind, a mais tradicional do Rio Grande do Sul, no programa mais ouvido do debate esportivo. Ele disse que R$100 para ver um jogo de gauchão, tu tinha que passar na catraca e ganhar uma mulher de brinde. E aquilo nos chocou profundamente, né? Então, as gurias coloradas que eu conhecia, a gente começou a se falar, rede social, né? Surgiu ali pelo Facebook esse debate e nós fundamos, então, esse coletivo interfeminista para debater essas questões. Mas, peraí, como é que esses caras nos enxergam? Como é que o clube nos enxerga, né? As mulheres, a participação política das mulheres, a participação na arquibancada das mulheres. Um ano passado, nós tivemos uma eleição para presidente, a eleição mais triste da história, né? O ano do nosso rebaixamento. Dentro do coletivo, nós fizemos uma carta de intenções para os dois candidatos. Batemos nas duas portas e dissemos, olha, nós somos 25% do quadro social do clube, o maior quadro social do Brasil, e nós queremos isso, isso e isso. O candidato que ganhou a eleição, Marcelo Medeiros, nosso presidente hoje, ficou impressionado com a disponibilidade, né, da gente em participar das coisas do clube e me chamou para ser ouvidora geral do clube. Isso equivale a uma vice-presidência. Hoje eu sou a única mulher da direção, nós somos em 15, tem o conselho de gestão, tem os vice-presidentes especializados, administração, relacionamento social e tal, e tem a ouvidoria. Eu sou a ouvidora geral do clube. Minha primeira reunião de direção, todos homens, senhores, eu fui de colorado, com essa camisa. Porque era o dia que a gente ia tirar foto pro crachá e tal. Um crachá desse tamanho, né, pra poder ter acesso a tudo que é lugar. Todos eles de terno, aquela coisa toda, e eu de camiseta do Inter. Quando saiu a foto na mídia social do clube, vieram os seguintes comentários. Todos bem vestidos, menos a comunista. Era a reunião dos vice-presidentes do clube, eu era a única mulher, eu era a única com a camisa do Inter. E eu estava mal vestida porque eu era comunista. Teve uma época que eu tive que sair da minha rede social, porque fizeram lá uma brincadeirinha quando a gente estava com um técnico bem meia boca lá, que era o Zago. Pegaram uma foto minha de época de formatura, uma festa fantasia, que eu estava de paquita. Aí pegaram a foto de uma paquita de verdade, da Xuxa, e a minha foto. A legenda era o Inter de Zago, a expectativa, que era a paquita de verdade, e a realidade, que era eu. Bom, a paquita de verdade tinha 12 anos na foto, né? Ainda tem toda a questão da objetificação e tal, mas enfim. A mulher enfrenta esse tipo de coisa. Claro que perfis fakes, né? Nas redes sociais e tal, ninguém assume, mas essas coisas acontecem, né? Então, essa época aí que a gente estava se encontrando nessa série que a gente está disputando, também uma foto de eu tomando uma cerveja depois de um jogo, tava lá, ó, o Inter nessa situação e a vice-presidente tomando cerveja com as amigas. Não posso viver, né? Mas enfim, participação política dos torcedores. Eu acredito muito e fiz parte disso, faço parte disso, da questão de baixo para cima. Porque nós somos movimentos de arquibancadas que surgem com debates pertinentes, próprios, característicos de cada um, mas e como é que a gente chega lá dentro? Então a gente tem uma característica lá no Inter que todos os sócios, todas as sócias votam e são votadas
votados depois de um ano de associação. Antes eram 2 anos, né? E nós batalhamos no processo de reforma estatutária, baixamos para 1 ano. Então, isso é a coisa mais sensacional dentro dos clubes. Então, para nós é uma coisa muito mais fácil, um caminho mais natural, trazer o sócio e a sócia, o torcedor, para dentro do clube. O Conselho Deliberativo são cerca de 350 pessoas. Tem eleição de 2 em 2 anos, em que renova metade desse quadro. Mas a gente ainda tem uma cláusula de barreira de 15%. Que se a gente for comparar com os outros clubes, ainda é baixa, mas que não é o que a gente quer. A gente quer reduzir ou extinguir a cláusula de barreira. Porque hoje as pessoas têm que fazer como na política tradicional, né? Alianças para poder bancar a candidatura, para poder ter as suas propostas lá dentro. Isso a gente não quer. A gente quer realmente o acesso universal. O cara que tá afim de ser candidato, apresenta suas propostas, tem lá a votação na urna e tá lá dentro do conselho. Isso assusta. Tu vê um torcedor comum que não tem sobrenome, toma o latão ali da cerveja, 2 latão por R$10, lá na frente do outro lado do estádio, o cara vai ser meu colega no conselho. Então tem um preconceito enorme, assim, com quem é torcedor oriundo de arquibancada. Porque os conselhos deliberativos dos clubes, tradicionalmente, são políticos, de sobrenomes, né? Aquela coisa meio hereditária, assim, porque o meu avô foi conselheiro, aí meu pai foi conselheiro, agora meu filho vai ser conselheiro. Não, só um pouquinho. Então tem esse ranço ainda que a gente quer quebrar. E a gente só vai quebrar com a cláusula de barreira zerada, né? A maior vitória dos últimos tempos, mais sensacional de todas, que foi a implementação, depois de 4 anos de luta, da Associação Popular. O programa Sócio Academia do Povo. Até o nome foi escolhido na internet, por votação entre os sócios. O que é o Sócio Academia do Povo? Torcedores de baixa renda vai pagar R$10 por mês e R$10 por jogo. Para passar esse projeto, a gente teve que criar uma comissão especial que vai analisar a documentação desse sócio para saber se realmente ele cumpre ali os requisitos, se ele é estudante de escola pública ou se ele é de baixa renda, até 2 salários mínimos, né, per capita, ele entra nesse programa Academia do Povo. Serão 2.000 associações, isso num universo de mais de 100.000 é ínfimo, mas foi uma batalha de 4 anos. Então nós conseguimos implementar primeiro 2.000 cadastros, se revisa, se vê o que está certo, o que está errado, o que deu para fazer, se abre mais 2.000. Desses 2.000, nós vamos ter no mínimo, nos jogos grandes, uma cota reservada de 500 ingressos. Essa é a nossa realidade hoje. Foi no dia 16 de agosto, dia da conquista da América, que nós lançamos o programa. Em 13 dias de associação que nós abrimos, já tem 615 cadastros, 615 sócios e sócias. Isso para nós é uma grande vitória, porque é um processo que começou lá na reforma do Beira-Rio, com a elitização, em que se fez o estádio setorizado. Então aqui tu vai pagar tua cadeira 200, aqui tu vai pagar 400. A gente tem lá a construtora Abril, que tem uma área de 5.000 lugares, que é aquela área que sempre fica vazia. Então a gente está sempre buscando a negociação com essa galera aí da Abril, para poder abrir, fazer uma zona livre maior. Não vai ser gueto. Como é que surgiu essa ideia, né? Nós tínhamos a Coreia, em que era o lugar dos torcedores de baixa renda, que se pagava 3 pila, 2 pila, 1 pila. Mais ou menos a geral, né? Dos outros clubes. Claro que tinha as exceções já, o cara que curtia na Coreia pelo clima, pelas pessoas e tal, mas era segregado. Quem ia na Coreia era de baixa renda. E hoje não. O sócio Academia do Povo, ele vai do lado do cara que paga 100 pila. E isso foi o grande terror das pessoas. Como assim? Eu pago 100, ele vai pagar 10 do meu lado. Nós garantimos que ele fosse para a zona livre do estádio. E não tá escrito na testa, né? Eu pago 10, tu paga 100. Esse tipo de segregação não vai ter mais no Beira-Rio. O que a gente quer agora é ampliar a zona livre. Agora a gente tá na batalha da retirada das cadeiras, né? Que é com o Ministério Público, Bombeiro, PPCI e tal. É uma outra caminhada, mas que também a gente tá implementando. Com o coletivo interfeminista, o que nós conseguimos? Parece uma bobagem, mas não é. O término das team leaders, né? As menininhas de sainha ali de pompom animando a torcida de costas, né? Porque é a animadora de torcida que fica de costas para a torcida. Cujo critério de seleção era dos 16 anos aos 30, que óbvio que nunca tinha de 30, só tinha as de 16. Nossa exigência foi essa, né? Não, a gente entra, a gente ajuda a gestão, a gente tá com vocês, mas pelo amor de Deus, não dá para ter aquelas gurias de pompom lá na frente. Conseguimos tirar. O uso da linguagem não sexista. O presidente do clube nas suas redes sociais, que é uma coisa que cada vez mais se é valorizada, ele já não usa mais torcedor colorado. Ele usa torcida colorado.
Porque torcida colorada é homem e mulher. Torcedor é só homem, eu não sou representada. Quando ele ganhou a eleição, ele fez um texto agradecendo ao sócio colorado. Eu disse, tu não me agradeceu. Eu não sou sócio, eu sou sócia. Agora não. A última publicação que ele teve era não sei que estádio e torcida. Então ele já mudou, não é mais torcedor, é torcida. Isso é uma grande vitória porque a linguagem é um meio de inclusão. As redes sociais agora, o jogo que vai ser amanhã, tá lá, sócio/sócia, compre o seu ingresso, faça o seu check-in. Fica poluído. Sócio e sócia, todo mundo sabe que sócio masculino engloba. Não engloba. Nós queremos ser representadas também na linguagem oficial do clube. Postagem no dia do combate à homofobia. Foi uma grande batalha interna, porque a primeira coisa que se diz assim, mas não tem nada a ver com isso. O que futebol tem a ver com a sexualidade das pessoas? Não tem nada a ver com isso. Então, esse processo de convencimento da gestão de que a nossa torcida é plural, que tem pessoas de todos os tipos, cores, origens e sexualidades. Então, nós conseguimos fazer essa publicação e foi a publicação mais compartilhada do Brasil. Um grande orgulho, assim, né? A gente quer, óbvio, a arquibancada mais plural, livre de preconceitos, consciente, mais humana possível, mas é uma utopia, né, para agora, principalmente para o momento que a gente está vivendo, em que essa onda conservadora e fascista está subindo cada vez mais, né? Então, qual é a alternativa? O que a gente faz mediante essa situação toda? Eu vejo com muitos bons olhos o surgimento de coletivos, movimentos o tempo inteiro, né? Então, nós temos aqui o povo do clube, óbvio, né? Eu saí do povo do clube, mas o povo do clube não saiu de mim, nem vai sair. O pessoal do Cruzeiro lá, da Resistência Azul Popular. Eu tenho resistência ao azul, mas tudo bem. A Popular Coral, o Marcelo, do Observatório Racial de Futebol, que é um grande parceiro do coletivo interfeminista, porque geralmente essas questões de gênero e raça, etnia e tal, elas são trazidas todas juntas, né? Então a gente carrega aí uma estrada bacana aí, junto com o pessoal do Observatório, o coletivo interfeminista, a galera antifa que tá saindo, né? Nós estamos fazendo lá o interantifascista, que, crise, assim, estão usando o símbolo do clube com políticas. Meu querido, mas tu sabe o que é fascismo? Sabe o que é ser antifascista, né? Não tem nada a ver com partido, não tem nada, enfim. Eles ficam meio confusos, assim, mas como assim? Um é do PCdoB, outro é do PSOL, o outro não é nada, o outro é anarquista, o outro não sei o quê, mas são todos antifascistas, eles não conseguem costurar isso aí, né? O grande movimento que teve, que a Dadá vai falar melhor do que eu agora, das mulheres de arquibancada, né, que foi uma coisa sensacional. O debate das novas arenas, essa falsa ilusão que traz para a mulher de que o estádio novo, a arena, tem segurança para a mulher. E isso não é verdade, né? Porque é um público diferente, é um público que não frequentava e que passou a frequentar e já acha, não, aqui tem segurança e não precisa esse tipo de feminismo dentro do estádio, que isso, que vocês querem, são loucas. Mas não reflete o que acontece dentro das torcidas organizadas, né, ainda com a mulher, e eu fiquei muito chocada no nosso encontro quando eu ouvi outras mulheres de outros lugares do Brasil, por exemplo, que elas não podem carregar o material da torcida, elas não podem participar da caravana, elas não podem participar de não sei o quê. Mulher ainda é vista como ação social. A mulher tem que juntar caixa de leite e tem que ser bonitinha, tem que enfeitar ali e pronto. Hoje nós tivemos uma denúncia de uma torcedora do Bahia dessas brincadeiras que fazem, que fizeram comigo de Paquita ali, fizeram com a moça, né? Que eram duas senhoras torcedoras do Bahia, negras, em confronto com as torcedoras de um time de Porto Alegre, lá do Porto Alegrense, todas loirinhas, bonitinhas, magrinhas e tal, na faixa dos seus 20 e poucos anos, e a legenda era, depois diz que não tem diferença entre as torcidas. São dois socos, né? Do racismo e do machismo numa postagem só. O surgimento do coletivo Futebol, Mídia e Democracia, que fomenta, instiga o debate entre torcedores de todo o país. Tem o grupo lá que é sensacional, que a gente fica, olha o clubismo, paulocentrismo, olha não sei o que. Então é incrível o grupo, assim, porque são pessoas muito diferentes, muito apaixonadas, de regiões muito distantes, mas que conseguem construir uma unidade de luta. E a maior exemplo foi a campanha do futebol 10 da noite não, que teve um episódio muito engraçado em Porto Alegre, que a gente teve que vestir, uma pessoa foi de múmia, né, pra poder entrar, entrou quase no segundo tempo, pra entrar com faixa, porque não podia entrar com faixa, aquela coisa toda. Então é um coletivo que é um grande propulsor desses debates, assim, que é muito importante entre diferentes, porque o que acontece são as gavetinhas, né, o feminismo, tem o racismo, contra a elitização, tem contra o não sei o quê, e aí, como é que costura isso tudo? Como é que se fala com todas essas pessoas diferentes do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste, como é que se fala? O Futebol, Mídia e Democracia tem feito esse papel aí de forma genuína e grandiosa.
maravilhosa. E por fim, a alternativa é contestar e propor. Pra gente sair da mimimice, né? Pra gente sair do mas no meu tempo, mas era bom daquele jeito, não é o futebol moderno, não. A situação é essa. E o que a gente vai propor? Então, pra propor e pra colocar em prática, a gente tem que ocupar os espaços de forma democrática e participativa dentro dos clubes. Ocupem os espaços também na gestão dos clubes, nas instâncias deliberativas e administrativas dos seus clubes. Vamos lá, vamos bater na porta, vamos propor, olha, eu tenho um projeto, eu acho que tinha que acontecer isso, vamos lá, incomoda, faz acontecer. Se mostrem e façam acontecer.